Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre os próximos assuntos ao qual nós iremos estudar a partir de agora, a partir desse vídeo. Nos assuntos anteriores, vocês ficaram aí responsáveis em realizar as atividades sobre a independência de países africanos e asiáticos. Então vocês tinham uma atividade no caderno ao qual vocês precisavam registrar aí sobre esses processos de independência. Vale lembrar que, se vocês possuírem algum tipo de dúvida, vocês podem estar acessando no horário da aula de vocês o aplicativo Zoom e tirando as dúvidas através de um debate aí comigo, ok? Nós podemos estar, então, esclarecendo essas dúvidas. Bom, o assunto de hoje, pessoal, é populismo, governos populistas, ao qual nós iremos analisar aí cada tipo de governo populista que ocorreu aqui no nosso continente americano, tá? Principalmente em países como o México, a Argentina e o Brasil. Bom, pessoal, como que nós podemos definir populismo? Quando nós tivemos a nossa aula sobre o assunto a Era Vargas, nós vimos um pouco sobre a prática populista dos governos. O populismo, ele vai nascer por volta dos anos 1930 em diante, tá? E aí nós vamos ter aí algumas características de governos como práticas assistencialistas à classe trabalhadora, que muitas vezes não resolvem os anseios dessa classe trabalhadora, no sentido de que problemas a serem solucionados mais a fundo, e sim de formas superficiais, apenas para ter o apoio dessa classe trabalhadora. Tá? Bom, a historiografia mais recente, ela vai caracterizar estes governos populistas como uma política de massas, em favor das massas, para ter o apoio justamente desta massa, ou seja, desta classe trabalhadora, no sentido político-ideológico. Bom, pessoal, em relação ao México e à Argentina, nós tivemos duas características do populismo nesta época ao qual nós estamos discutindo. Nós vamos ter no México o governo de Lázaro Cárdenas e na Argentina do Juan Domingo Perón. No caso do Lázaro Cárdenas, pessoal, nós vamos ter pesados investimentos populares aí na área da educação, na reforma agrária, nacionalizando e explorando a questão do petróleo como recurso fundamental energético, tá? Bom, no caso da Argentina, o Juan Domingo Perón também modernizando os setores da área da energia, agricultura, os transportes e atrelando aí o aparato sindical ao Estado, tá? Muito característico da época também. Nós vamos ver essa característica no governo Vargas. Bom, pessoal, as práticas consideradas populistas, elas podem ter outros olhares também em determinados momentos da história, e ela é muito característica dependendo do que cada pessoa acredita ser populismo ou não. Por quê? Esses governos, por mais que foram acusados aí de serem populistas, de criarem medidas para ter o apoio da classe trabalhadora, eles também criaram medidas importantes que perduram até os dias atuais. E estas medidas perdurando até os dias atuais significam que são importantes não só para a classe trabalhadora, mas como para toda a sociedade. Bom, nós vamos ter aí, pessoal, após o fim do governo Dutra, no ano de 1951, a volta do Getúlio Vargas ao poder por vias democráticas. O Vargas, voltando ao poder, ele vai começar aí a praticar alguns atos políticos em benefício desta classe trabalhadora para melhorar ou dinamizar a sociedade brasileira. Então, de 51 a 54, nós vamos ter a expansão da indústria nacional, nós vamos ter os meios utilizados para colocar as metas em práticas, como empréstimos, financiamentos, captação de recursos, tá? Nós vamos ter medidas nacionalistas, de cunho nacionalistas, como a criação da Eletrobras, a criação da Petrobras, tá? Para a exploração da energia brasileira, tão necessária para a movimentação da indústria ou movimentação das áreas urbanas. Aí nós vamos ter também aí disputas políticas ocorrendo durante esse período democrático do governo Vargas, como, por exemplo, entre os nacionalistas e os entreguistas. Os nacionalistas, obviamente, defendendo o Estado como condutor, aproximando-se aí das ideias varguistas, e os entreguistas, que eram os favoráveis ao alinhamento do Brasil com as políticas estadunidenses. Então, nós vamos ter a polarização da sociedade neste período do governo Vargas. Bom, nós vamos ter também, pessoal, não só características importantes, boas aí nesse período de governo Vargas. Nós vamos ter também algumas características
ruins, né? Como em 1953 o governo proibindo a organização de comícios, nós vamos ter proibição de greves, manifestações sem autorização da polícia. Tudo isso, pessoal, vai causar aí uma insatisfação na sociedade, porque via como estas formas de controle social. Tá? Em 1954, nós vamos ter aí o aumento do salário mínimo proposto pelo governo, também uma medida sendo considerada como medida populista, mas um aumento importante aí para que a classe trabalhadora tivesse mais acesso ao consumo. Porém, o salário mínimo, ele quase se equiparou aos oficiais do exército, o que vai gerar um protesto por parte dos militares e de empresários também e da própria imprensa. Bom, pessoal, em 1954, nós vamos ter o chamado Manifesto dos Coronéis, ao qual os coronéis, os militares, né, vão publicar uma carta em que criticavam o governo Vargas, tá? Porque justamente o governo havia aumentado o salário da classe trabalhadora, muito parecido com o salário desses militares. Em 5 de agosto de 54, nós vamos ter um atentado contra o principal opositor do governo Vargas, chamado Carlos Lacerda, ao qual este principal opositor ele vai sofrer um atentado a tiros, porém vai sobreviver e vai colocar a culpa no próprio Getúlio Vargas sobre este atentado. As investigações vão levar aí à descoberta de que o chefe da guarda pessoal do Getúlio estava envolvido neste atentado. A sociedade pressionando o governo Vargas levará ele à sua própria morte, ao suicídio, porque em 24 de agosto de 1954 o Getúlio vai desferir um tiro em seu próprio peito, suicidando-se. Bom, pessoal, com a morte do Getúlio Vargas, nós vamos ter, assumindo a presidência da República, o vice-presidente chamado Café Filho. Porém, ao término do seu mandato, nós vamos ter novas eleições presidenciais, ao qual um antigo aliado de Getúlio Vargas, ex-governador de Minas Gerais, chamado Juscelino Kubitschek, vai vencer as eleições, sob o lema 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Este lema era justamente para convencer as camadas sociais brasileiras a votarem nele para o avanço econômico brasileiro. Este lema também foi, de certa forma, considerado de cunho populista. Bom, o Juscelino Kubitschek, pessoal, ele vai lançar aí um plano de governo, um plano econômico bastante audacioso, chamado Plano de Metas. Este plano de metas tinha aí o objetivo de modernizar a economia nacional, investindo em setores estratégicos como energia, transporte, indústrias de base, alimentação e educação. Bom, pessoal, além disso, o Juscelino Kubitschek, ele foi responsável pela construção da nova capital federal, para dar ares de um país moderno, um país que estava avançando economicamente. Bom, os resultados da política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, pessoal, foi justamente às vezes de cunho um pouco prejudicial. Por quê? Nós vamos ter aí, ao mesmo tempo que ele vai investir pesadamente em setores estratégicos e na construção da própria capital federal, nós vamos ter também como consequência o aumento da dívida externa, da inflação, o aumento do custo de vida das cidades, o que vai prejudicar aí a classe trabalhadora. Bom, sucedendo o governo Juscelino Kubitschek, pessoal, nós vamos ter o governo Jânio Quadros, em 1961. O Jânio Quadros vai assumir o governo a partir de uma propaganda eleitoral que também foi considerada, de certa forma, de cunho populista, ao qual, na propaganda, ele dizia que varreria toda a corrupção do país. A política econômica do Jânio Quadros, pessoal, vai ser uma política econômica antipopular, ou seja, de combate à inflação, redução do déficit público, congelamento dos salários e restrição ao crédito. Tudo isso, pessoal, era uma política que acabava prejudicando, de certa forma, os interesses da própria classe trabalhadora. Bom, no cunho externo, na política externa, o Jânio Quadros ele vai tentar manter uma independência em relação à condição comercial, aos tratados comerciais. Então, ele vai estabelecer alguns tratados comerciais com governos socialistas, como a China, por exemplo, como Cuba e a União Soviética, e ao mesmo tempo, pessoal, nós vamos ter aí também a aproximação dele comercialmente com governos capitalistas, como o próprio Estados Unidos da América.